Vovó enfrenta o passado em uma vingança surpreendente que vai te deixar chocado. Benedita Alves, ou Dita, sempre foi mais do que uma mulher comum. Desde que decidiu deixar para trás os dias sombrios sob a tutela de seu tio Juvenal, ela se transformou em uma força da natureza. Agora, anos depois de escapar daquele pesadelo, a vida tinha lhe trazido não só libertação, mas também paixão. A culinária era como se cada prato que ela preparava fosse uma parte de sua alma sendo liberta. As especiarias no ar, a cor vibrante das frutas, o som do alho fritando. Tudo isso ressoava como uma melodia, onde ela dançava distante de suas cicatrizes. Mas tudo mudou quando Dita soube que o antigo bar de Juvenal, um lugar que simbolizava seu sofrimento, estava à venda. O nome maldito que soava em seus ouvidos, as lembranças amargas daquela fase da vida, voltaram com uma força avassaladora, como um chuveiro de pedras jogadas do alto de um precipício. Um calafrio a percorreu. É chapeiro na minha nova barraquinha, Sabores da Dita. Você vai aprender que o passado pode ser tão amargo quanto o tempero mais forte, pensou, com um brilho nos olhos. Os sabores que ela criaria lá seriam minuciosamente traçados como as linhas de seu destino. O aroma de um caldo quente, a crocância do pão fresco e o sutil toque do azeite seriam um espetáculo para os sentidos e uma maneira de devolver a Juvenal um pouco do que ele lhe dera. Os fantasmas do passado não se calariam facilmente. Porém, as lembranças a assombravam em momentos inesperados. O olhar predador de Juvenal, as noites sem dormir, o aperto no peito. E enquanto Dita sonhava com sua nova vida em Pernambuco, era também forçada a encarar segredos obscuros que ameaçavam sua paz renovada. Ela podia sentir seus pés afundando na areia movediça de suas memórias. Em uma manhã quente, enquanto preparava um delicado bolo de cenoura, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma tragédia se aproximava. Era como se o universo chegasse. As perguntas assombravam, assim como as lembranças. A vingança seria doce como os pratos que ela preparava? Ou amarga como o passado que tentava esquecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dita sentiu um frio na espinha. Era como se o universo tivesse parado por um instante. A possibilidade de Juvenal estar de volta a fazia tremer, não apenas na mente, mas também no coração. O barulho estrondou. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções. Dita tentava focar na confecção de seu bolo, mas sua mente parecia uma tempestade. Juvenal? De volta? O que ele quer? Os pensamentos assombravam como fantasmas. Cada impulso a levava a se lembrar das noites em claro, da violência nas palavras e dos gritos que ainda ecoavam em sua cabeça. A cidade estava agitada.
Várias pessoas comentavam sobre o retorno do homem que muitas achavam que tinha sumido para sempre. Ele voltou para reinar o terror novamente. Cuidado, Dita, ele não mudou. Após ouvir murmúrios na feira, uma nova corrente de medo a invadia, como um calafrio que começa nos pés e sobe pela espinha. Mas Dita não estava disposta a se deixar abater. No dia seguinte, ela decidiu ir ao centro da cidade. A brisa leve parecia sussurrar-lhe segredos, algo que a deixou inquieta. Comprou ingredientes frescos, pensou em cada detalhe do seu novo cardápio com paixão, mas com um fardo pesado no coração. Um movimento à sua esquerda fez seus instintos dispararem. Era uma figura conhecida. Era Zé, um antigo amigo de infância que havia se afastado. Ele a cumprimentou com um sorriso nervoso. Dita, você não sabe. É sobre Juvenal. Há algo mais? Ele hesitou e a expressão em seu rosto é um misto de medo e pena. Ela sentiu o estômago embrulhar. Fala, Zé, o que tá pegando? Ele parecia hesitar mais um momento, mas então, em um arranque abrupto, disse: alguém viu ele com uma mulher que, segundo boatos, era sua mãe. As palavras caíram como uma bomba em seu interior. O que Zé estava dizendo? Sua mãe? Uma mulher que ela pensou estar morta, desaparecida. A realidade se torceu à sua frente. Não era apenas um retorno de Juvenal. Era algo muito mais profundo, mais doloroso. Dita levou as mãos ao rosto, sentindo a verdade queimando suas bochechas. Ele estava com ela? Mas como? Tantas perguntas invadiram sua mente. Uma torrente sem fim. Se Juvenal tinha encontrado sua mãe, o que isso significava para ela? O que ele queria de fato? A vingança que planejava se transformava a cada segundo. Os olhos de Zé estavam fixos nos dela, esperando que ela reagisse. Dita, você precisa ter cuidado. Isso pode ser uma armadilha. Ela ouviu, mas sua mente estava longe. Será que ela sabia de tudo? De mim, de Juvenal? A confusão e a tragédia em seu interior tornaram-se um emaranhado. Era como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Dita sentiu lágrimas brotarem. Não apenas pela dor, mas por essa doçura amarga de estar tão perto do que queria e tão longe ao mesmo tempo. A cada passo, ela se sentia sendo puxada de volta para um passado que nunca a deixara de verdade. E então, como um relâmpago cortando o céu tempestuoso, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou pela rua, seguido por um barulho ensurdecedor. Um carro. Um acidente. As pessoas começaram a correr em pânico. Zé puxou Dita para trás, mas o que ela viu a paralisou. Um homem, deitado na calçada, sangrando. Era Juvenal. Ela conhecia aquele olhar, mas agora ele estava desfeito, desnorteado. As pessoas começaram a gritar, e Dita percebeu que naquele momento, tudo o que ela queria, toda a sua paixão pela vingança, agora podia ser aterrorizante. O que está acontecendo? O que é isso? A adrenalina pulsava em suas veias. Mas ela sabia que o que se desenrolava era muito mais complexo. Com o coração na boca, Dita se perguntava: o que eu vou fazer agora? O passado e o presente colidiam em um instante, mudando tudo. Uma nova dimensão de dor e questões surgia com um impacto avassalador. O futuro se tornou incerto, e os fantasmas que ela queria exorcizar agora pareciam mais vivos do que nunca. Dita ficou paralisada. A cena diante de seus olhos a deixou sem ar. Juvenal ali, sangrando no meio da calçada. O tempo parecia ter parado. A multidão cercava o corpo dele,
gritos e murmúrios misturando-se em um eco ensurdecedor. Ela sabia que tinha que se afastar, mas algo a impediu. Foi uma mistura de raiva e medo. O homem, que representava todos os seus traumas, estava ali, vulnerável, e ao mesmo tempo, um conflito dentro dela queimava como chamas descontroladas. Zé tentou puxá-la. Dita, a gente precisa ir! Mas ela não se moveu. Aquela fraqueza a desafiava. Juvenal estava com a cara pálida, seus olhos, normalmente frios como aço, agora suplicavam por ajuda. Ela se sentiu dividida. A vingança que tanto planejou parecia insignificante diante daquele estado. A adrenalina foi substituída por uma estranha compaixão. Ele é um monstro, Dita. Não esqueça. A voz de Zé ainda ecoava em sua mente. Com um reflexo quase instintivo, Dita deu um passo à frente. Seu coração batia forte, cada batida ecoando o peso das escolhas que ela tinha feito. Ela se aproximou dele, desafiando seu próprio medo. O que ela faria? O que sentiria depois? O sangue escorria e formava uma poça vermelha ao redor do corpo dele. Era como se todo aquele passado sombrio estivesse ali, exposto, se misturando ao chão. Dita, ele murmurou, e a forma como disse seu nome causou um arrepio. Era uma palavra carregada de dor e desespero. O homem que a atormentou por anos estava sendo engolido pela fragilidade da vida, quase como se ele estivesse implorando por redenção. Ela não sabia direito se isso fazia sentido. Antes que pudesse pensar mais, uma sirene cortou o ar e pessoas começaram a se afastar, mas Dita foi fixada ali, como se um ímã a segurasse. Nesse instante, um homem surgiu da multidão, um desconhecido que se posicionou ao lado de Juvenal. Ele tinha uma expressão de choque, mas também de alívio. A intensidade no olhar dele a fez tremer. Ele conhecia Juvenal. Ele precisa de ajuda! A revelação a pegou de surpresa. Juvenal sempre foi um enigma. O que mais ela não sabia? O homem à sua frente, ferido e talvez até mesmo vulnerável, não parecia mais o tirano que ela conheceu. Mas e se aquele irmão fosse tão pior quanto? E se as sombras do passado dela fossem profundas demais para serem rasgadas por um único grito de socorro? O caos emocional a envolvia, e só então um grito ecoou novamente. Mas não era de Juvenal, e sim de uma mulher que, ao longe, gritava pelo nome dele. Juvenal, não! Dita virou-se e seu coração pulou. Era a mãe. O olhar dela, ao ver o filho caído ali, tinha a mistura de amor e desespero que mexeu com algo que Dita não sabia que ainda existia dentro dela. Como isso era possível? O que estava acontecendo? As memórias de sua infância voltaram, como uma tempestade, sopros de dor, saudade, traumas enterrados. Diante da cena que se desdobrava, toda a construção de sua vingança começou a desmoronar. O que ela conhecia sobre aquele passado se transformava em uma confusão torturante. O que realmente estava acontecendo? A vingança estava em seus planos, mas agora novos segredos a confrontavam. Era hora de decisões. Ela poderia ir embora, deixar tudo no passado, ou se aventurar por uma verdade que poderia mudar tudo o que ela achava saber sobre Juvenal e sua família. Dita se virou para Zé, seus olhos refletindo a tempestade interna.
O que eu devo fazer agora? E a resposta dela poderia mudar o curso de tudo. Dita se virou para Zé, seus olhos refletindo a tempestade interna. O que eu devo fazer agora? E a resposta dela poderia mudar o curso de tudo. Mas antes que Zé pudesse abrir a boca, uma sombra passou rapidamente ao lado deles. Dita hesitou e viu uma mulher se aproximando com um olhar aterrorizado. Era Ana, uma antiga amiga de infância, conhecida por sua curiosidade insaciável. Dita, você precisa saber de algo! Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Eu ouvi coisas sobre Juvenal. Não é só isso, há mais! O mundo ao redor parecia parar. Um nó se formou na garganta de Dita. O que você sabe, Ana? A urgência em sua voz refletia o medo que se acumulava dentro dela. Alguns dizem que Juvenal não estava sozinho. Ele trabalhou com pessoas muito perigosas. Eu ouvi que ele deve dinheiro a uma gangue. E as coisas podem ficar muito feias. Para você, Dita. O olhar de Ana atravessou a multidão. Ela sussurrou. As pessoas que ele deve não estão brincando. E elas estão à procura dele. Dita sentiu o chão desabar sob seus pés. Juvenal tinha inimigos? E se ele estava de volta porque estava em problemas? As memórias de dor e sofrimento conflitaram com a realidade iminente. A dor que conhecia se mesclava com um novo tipo de medo. A ameaça poderia atingi-la também. O coração dela disparou quando ela olhou para Juvenal, caído no chão. Tão frágil. Como isso pode ser? E se ele estiver realmente em perigo? A vingança! E agora? Os gritos da multidão intensificaram-se, ecoando por suas orelhas, mas Dita estava presa em sua própria reflexão. Quando Juvenal olhou diretamente para ela, um brilho de reconhecimento cruzou seus olhos. Dita, ele pronunciou como se sua vida dependesse disso. A mulher que gritava ao fundo, sua mãe, se aproximava devagar, as lágrimas rolando pelo rosto. Mas uma sombra mais escura surgiu entre eles. Um homem alto, encapuzado, que parecia ter saído de um pesadelo. Dita não reconheceu seu rosto, mas a presença dele era sufocante. Vá agora! Zé insistiu, puxando-a, mas Dita estava paralisada. A cena estava prestes a se desenrolar como um filme de terror. O homem encapuzado saiu da sombra, revelando um rosto que fez o coração de Dita parar. Era Pedro, seu romance de adolescência, mas ele não parecia mais o mesmo. O brilho nos olhos que um dia ela conheceu era agora uma miragem distante. A raiva e o desespero tomaram conta dele. Você não entende, Dita. Juvenal está em apuros e você é parte disso. Dita sentiu uma lança de dor atravessar seu coração. Pedro estava envolvido em todo esse caos, e a verdade ou mentira que rodeava sua vida a atingiu como uma tempestade. O que você quer dizer com isso? O que Juvenal tem a ver com você? Ah, você ainda não sabe? A risada de Pedro era fria. Juvenal não é apenas seu passado, Dita. Ele é parte de algo muito maior que todos nós. Ele já fez parte da gangue antes de desaparecer. A verdade é que ele nunca esteve fora. E como se em um teatro trágico, a presença de Ana, Zé e até mesmo sua mãe tornaram-se um pano de fundo sombrio para a nova revelação. A multidão estava a ponto de explodir em pânico, mas a mente de Dita estava paralisada. As palavras de Pedro ecoaram em sua mente. Juvenal nunca esteve fora. Um choque atravessou seu corpo. Para onde aquele caminho a levaria?
O passado que ela pensava controlar agora a envolvia como uma teia invisível, a colocando no alvo de um jogo muito mais mortal. O que ela deveria fazer com todas essas verdades? O que significava isso para o seu futuro? E naquele momento de caos e revelações, Dita viu o olhar de Juvenal, um homem que agora parecia um estranho, mas que carregava todas as cicatrizes de um passado que ela queria esquecer. Assir, o que mais estava por vir? O futuro parecia tão incerto e a única certeza era a confusão que se instalava em seu coração. E com cada batida, uma pergunta ressoava. O que você realmente sabe sobre o seu passado, Dita? Diante da confusão, Dita estava paralisada. Juvenal, o homem que a aterrorizara por anos, estava ali, caído, mas algo mudava no ar. O olhar dele, mesmo pálido e frágil, carregava uma urgência que a fez hesitar. Zé puxava-a, mas ela não queria sair. A verdade estava perto, mais próxima do que poderia imaginar. Então, Ana, a amiga, interrompeu seus pensamentos. Dita, escuta, não é só isso. A voz de Ana tremia e Dita sentiu um frio na espinha. Há boatos, coisas que você precisa saber. Não é apenas a gangue. Pedro, o ex-namorado, olhava de forma intensa, como se tivesse o segredo prestes a explodir. A confusão era palpável. As pessoas ao redor gritam e a sirene da polícia se aproximava. Mas nada disso importava. O que realmente estava acontecendo mudava a história toda. Do que você está falando? Dita perguntou, tentando controlar a onda de adrenalina. Sobre Juvenal, Dita. Você precisa entender que ele é. Ana hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. Essas palavras atingiram Dita como um soco no estômago. O chão sumiu sob seus pés. Era inacreditável, quase absurdo. Como isso poderia ser verdade? As memórias de sua mãe, o vazio deixado pela sua perda. Tudo se desfez em um instante. Juvenal estava ali, frágil, mas era também a fonte de sua dor mais profunda. Você está mentindo, Dita gritou, mas a incredulidade em sua voz não ocultava a dúvida que começava a se formar. Não, eu ouvi. Ele estava envolvido em rituais, coisas que você não imagina. Ele estava com sua mãe antes de ela desaparecer. Ana falava rápido, os olhos arregalados. Ela estava tentando sair dessa vida. E ele não deixou. O que isso significava? Dita sentiu suas pernas tremerem. Os sentimentos de vingança se misturavam com a incredulidade. A cada informação que recebia, o passado se desdobrava em camadas de horror. Juvenal, à beira da morte, chamou por ela novamente. Dita, não é o que você pensa. Sua voz quebrada parecia um apelo, mas a imagem da dor que ele causou era inegável. Pedro, próximo, olhava-a com uma intensidade que a fazia tremer. Você precisa escolher, Dita. Ou você foge desse passado ou o enfrenta. Ele pode ser seu maior inimigo, ou você pode descobrir a verdade sobre sua mãe. A sirene zerava o momento. O tempo a envolvia em um manto de caos e desespero. O homem encapuzado se aproximava, seu olhar penetrante sobre Juvenal, como se estivesse pronto para finalizar tudo. Juvenal, você não pode escapar do que fez. Ele avançou. A fúria emanava dele. O grito do desconhecido cortou o ar. Não sabia o que fazer, se deveria correr ou ficar. No fundo,
Uma nova dor germinava dentro de si. E se Ana tiver certa? E se Juvenal realmente for um monstro? O que eu faço com essa verdade? Mas antes que pudesse decidir, uma explosão ressoou na noite. Uma clareza momentânea entre a confusão. O mundo se virou de ponta cabeça. O homem encapuzado caiu de joelhos. A fumaça pairava no ar. As pessoas gritaram e a realidade ficou turva. Dita, cuidado! A voz de Zé. Dita ficou paralisada. Seu coração disparava. Uma nova janela se abria diante dela. Um abismo de escolhas e segredos. As revelações não eram só sobre Juvenal. Eram sobre quem ela era e o que ela havia se tornado. Agora tudo mudou, pensou, o desespero e a urgência tomando conta de cada parte dela. Juvenal, à beira do desespero, olhava para Dita com uma mistura de medo e necessidade. Não, não deixe que isso acabe assim. E diante da explosão de sentimentos, ela percebeu que fugir não era uma opção. O que fazer agora? O que realmente sabia sobre sua vida? Sobre seus laços? O futuro dela estava envolto em sombras. E, acima de tudo, as perguntas nunca foram tão sérias. Diante da confusão, Dita estava paralisada. Juvenal, o homem que a aterrorizara por anos, estava ali, caído. Mas algo mudava no ar. O olhar dele, mesmo pálido e frágil, carregava uma urgência que a fez hesitar. Zé puxava-a, mas ela não queria sair. A verdade estava perto, mais próxima do que poderia imaginar. Então, Ana, a amiga, interrompeu seus pensamentos. Dita, escuta, não é só isso. A voz de Ana tremia, e Dita sentiu um frio na espinha. Há boatos, coisas que você precisa saber. Não é apenas a gangue. Pedro, o ex-namorado, olhava de forma intensa, como se tivesse um segredo prestes a explodir. A confusão era palpável. As pessoas ao redor gritavam e a sirene da polícia se aproximava. Mas nada disso importava. O que realmente estava acontecendo mudava a história toda. Do que você está falando? Dita perguntou, tentando controlar a onda de adrenalina. Sobre Juvenal, Dita. Você precisa entender que ele é. Ana hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. Essas palavras atingiram Dita como um soco no estômago. O chão sumiu sob seus pés. Era inacreditável, quase absurdo. Como isso poderia ser verdade? As memórias de sua mãe, o vazio deixado pela sua perda, tudo se desfez em um instante. Juvenal estava ali, frágil, mas era também a fonte de sua dor mais profunda. Você está mentindo! Dita gritou, mas a incredulidade em sua voz não ocultava a dúvida que começava a se formar. Não! Eu ouvi, ele estava envolvido em rituais. Coisas que você não imagina. Ele estava com sua mãe antes de ela desaparecer. Ana falava rápido, os olhos arregalados. Ele estava tentando sair dessa vida e ele não deixou. O que isso significava? Dita sentiu suas pernas tremerem. Os sentimentos de vingança se misturavam com a incredulidade. A cada informação que recebia, o passado se desdobrava em camadas de horror. Juvenal, à beira da morte, chamou por ela novamente. Dita, não é o que você pensa. Sua voz quebrada parecia um apelo, mas a imagem da dor que ele causou era inegável. Pedro, próximo, olhava-a com intensidade que a fazia tremer.
Você precisa escolher, Dita. Ou você foge desse passado, ou o enfrenta. Ele pode ser seu maior inimigo, ou você pode descobrir a verdade sobre sua mãe. As sirenes zeravam o momento. O tempo a envolvia em um manto de caos e desespero. O homem encapuzado se aproximava, seu olhar penetrante sobre Juvenal, como se estivesse pronto para finalizar tudo. Juvenal, você não pode escapar do que fez. Ele avançou. A fúria emanava dele. O grito do desconhecido cortou o ar. Dita não sabia o que fazer, se deveria correr ou ficar. No fundo, uma nova dor germinava dentro de si. E se Ana estiver certa? E se Juvenal realmente for um monstro, o que eu faço com essa verdade? Mas antes que pudesse decidir, uma explosão ressoou na noite. Uma clareza momentânea entre a confusão. O mundo se virou de ponta cabeça. O homem encapuzado caiu de joelhos. A fumaça pairava no ar. As pessoas gritaram e a realidade ficou turva. Dita! Cuidado! A voz de Zé. A fumaça envolveu Dita. Ela tentou ver, mas tudo era caos. As pessoas estavam correndo e empurrando umas às outras. Dita sentiu um puxão no braço e foi arrastada para trás. Pedro estava com ela. Seus olhos estavam largos, transbordando pânico. Temos que sair! Ele gritou. Mas antes que pudesse reagir, uma cena aterradora surgiu. No meio da confusão, uma figura conhecida apareceu. Era a mãe de Dita. Seu olhar estava fixo em Juvenal. E o desespero em seu rosto era como um filme de terror se desenrolando. Juvenal! Você não pode deixá-lo morrer! Ela gritou, correndo em direção ao homem caído. O grito dela ecoou no coração de Dita. Dita ficou imóvel. O mundo ao seu redor parecia girar. A realidade se desdobrando em pedaços. Ela estava viva. Perdera tanto tempo. Não conseguia processar. O que isso significava? Mãe, foi tudo o que conseguiu murmurar. Juvenal, com os olhos perdidos, chamou pela mãe. Por que você não veio antes? Eu preciso de você. A adrenalina do momento a envolveu, mas a verdade que se desenrolava era cruel. O homem responsável por sua dor e sua mãe, agora clamando por ela em momentos de fraqueza. Dita! A mãe gritou de novo. Ele sabe mais do que imagina. É só o começo. As palavras foram como um choque, reverberando pelo seu ser. Mas antes que pudesse fazer a pergunta que ardia dentro dela, o homem encapuzado se levantou, cambaleando, sangue escorrendo pelo rosto. Ele olhou para Juvenal e, com um sorriso perturbador, falou: Você achou que eu deixaria você escapar tão facilmente? O jogo está apenas começando. Dita sentiu um frio na espinha. A revelação de que tudo estava conectado de um jeito que nunca poderia ter previsto. A sua vida, seu passado, todas as conexões estavam prestes a ser reveladas. O que tinha acontecido? Quais segredos ainda estavam por vir? A pergunta ressoou em seu coração. Tudo o que sabia estava prestes a ser devastado. O futuro era um grande mistério envolto em sombrias promessas. E esse era apenas o início. Diante da confusão, Dita estava paralisada. Juvenal, o homem que a aterrorizara por anos, estava ali, caído, mas algo mudava no ar. O olhar dele, mesmo pálido e frágil, carregava uma urgência que a fez hesitar. Zé puxava-a, mas ela não queria sair. A verdade estava perto, mais próxima do que poderia imaginar.
Então, Ana, a amiga, interrompeu seus pensamentos. Dita, escuta, não é só isso. A voz de Ana tremia e Dita sentiu um frio na espinha. Há boatos, coisas que você precisa saber. Não é apenas a gangue. Pedro, o ex-namorado, olhava de forma intensa, como se tivesse um segredo prestes a explodir. A confusão era palpável. As pessoas ao redor gritavam e a sirene da polícia se aproximava. Mas nada disso importava. O que realmente estava acontecendo mudava a história toda. Do que você está falando? Dita perguntou, tentando controlar a onda de adrenalina. Sobre Juvenal, Dita. Você precisa entender que ele é... Ana hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. Essas palavras atingiram Dita como um soco no estômago. O chão sumiu sob seus pés. Era inacreditável, quase absurdo. Como isso poderia ser verdade? As memórias de sua mãe, o vazio deixado pela sua perda, tudo se desfez em um instante. Juvenal estava ali, frágil, mas era também a fonte de sua dor mais profunda. Você está mentindo! Dita gritou, mas a incredulidade em sua voz não ocultava a dúvida que começava a se formar. Não, eu ouvi. Ele estava envolvido em rituais, coisas que você não imagina. Ele estava com sua mãe antes de ela desaparecer. Ana falava rápido, os olhos arregalados. Ela estava tentando sair dessa vida. E ele não deixou. O que isso significava? Dia sentiu suas pernas tremerem. Os sentimentos de vingança se misturavam com a incredulidade. A cada informação que recebia, o passado se desdobrava em camadas de horror. Juvenal, à beira da morte, chamou por ela novamente. Dita, não é o que você pensa. Sua voz quebrada parecia um apelo, mas a imagem da dor que ele causou era inegável. Pedro, próximo, olhava-a com uma intensidade que a fazia tremer. Você precisa escolher. Ou você foge desse passado, ou o enfrenta. Ele pode ser seu maior inimigo, ou você pode descobrir a verdade sobre sua mãe. As sirenes zeravam o momento. O tempo a envolvia em um manto de caos e desespero. O homem encapuzado se aproximava, seu olhar penetrante sobre Juvenal, como se estivesse pronto para finalizar tudo. Juvenal, você não pode escapar do que fez! Ele avançou, a fúria emanava dele. O grito do desconhecido cortou o ar. Dita não sabia o que fazer, se deveria correr ou ficar. No fundo, uma nova dor germinava dentro de si. E se Ana estiver certa? E se Juvenal realmente for um monstro? O que eu faço com essa verdade? Mas antes que pudesse decidir, uma explosão ressoou na noite. Uma clareza momentânea entre a confusão. O mundo se virou de ponta cabeça. O homem encapuzado caiu de joelhos. A fumaça pairava no ar. As pessoas gritaram e a realidade ficou turva. Dita, cuidado! A voz de Zé. A fumaça envolveu Dita. Ela tentou ver, mas tudo era caos. As pessoas estavam correndo e empurrando umas às outras. Dita sentiu um puxão no braço e foi arrastada para trás. Pedro estava com ela. Seus olhos estavam largos, transbordando pânico. Temos que sair! Ele gritou. Mas antes que pudesse reagir, uma cena aterradora surgiu. No meio da confusão, uma figura conhecida apareceu. Era a mãe de Dita. Seu olhar estava fixo em Juvenal,
e o desespero em seu rosto era como um filme de terror se desenrolando. Juvenal, você não pode deixá-lo morrer, ela gritou, correndo em direção ao homem caído. O grito dela ecoou no coração de Dita. Dita ficou imóvel. O mundo ao seu redor parecia girar. A realidade se desdobrando em pedaços. A sua mãe? Ela estava viva? Perdera tanto tempo? Não conseguia processar. O que isso significava? Mãe? Foi tudo o que conseguiu murmurar. Juvenal, com os olhos perdidos, chamou pela mãe. Por que você não veio antes? Eu preciso de você. A adrenalina do momento a envolveu, mas a verdade que se desenrolava era cruel. O homem responsável por sua dor e sua mãe, agora clamando por ela em momentos de fraqueza. Dita! A mãe gritou de novo. Ele sabe mais do que imagina. É só o começo. As palavras foram como um choque, reverberando pelo seu ser. Mas antes que pudesse fazer a pergunta que ardia dentro dela, o homem encapuzado se levantou, sangue escorrendo pelo rosto. Ele olhou para Juvenal e, com um sorriso perturbador, falou: Você achou que eu deixaria você escapar tão facilmente? O jogo está apenas começando. Dita sentiu um frio na espinha. A revelação de que tudo estava conectado de um jeito que nunca poderia ter previsto. A sua vida, seu passado. Todas as conexões estavam prestes a ser reveladas. O que tinha acontecido? Quais segredos ainda estavam por vir? A pergunta ressoou em seu coração. Tudo o que sabia estava prestes a ser devastado. O futuro era um grande mistério envolto em sombrias promessas. E esse era apenas o início. Diante da confusão, Dita estava paralisada. Juvenal, o homem que a aterrorizara por anos, estava ali, caído. Mas algo mudava no ar. O olhar dele, mesmo pálido e frágil, carregava uma urgência que a fez hesitar. Zé puxava, mas ela não queria sair. A verdade estava perto, mais próxima do que poderia imaginar. Então Ana, a amiga, interrompeu seus pensamentos. Dita, escuta, não é só isso. A voz de Ana tremia e Dita sentiu um frio na espinha. Há boatos, coisas que você precisa saber. Não é apenas a gangue. Pedro, o ex-namorado, olhava de forma intensa, como se tivesse um segredo prestes a explodir. A confusão era palpável. As pessoas ao redor gritavam e a sirene da polícia se aproximava. Mas nada disso importava. O que realmente estava acontecendo mudava a história toda. Do que você está falando? Dita perguntou, tentando controlar a onda de adrenalina. Sobre Juvenal, Dita. Você precisa entender que ele é... Ana hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Ele é o responsável pela morte da sua mãe. Essas palavras atingiram Dita como um soco no estômago. O chão sumiu sob seus pés. Era inacreditável, quase absurdo. Como isso poderia ser verdade? As memórias de sua mãe, o vazio deixado pela sua perda, tudo se desfez em um instante. Juvenal estava ali, frágil, mas era também a fonte de sua dor mais profunda. Você está mentindo! Dita gritou. Mas a incredulidade em sua voz não ocultava a dúvida que começava a se formar. Não, eu ouvi. Ele estava envolvido em rituais, coisas que você não imagina. Ele estava com sua mãe antes de ela desaparecer. Ana falava rápido, os olhos arregalados. Ela estava tentando sair dessa vida e ele não deixou. Juvenal, à beira da morte, chamou por ela novamente. Dita, não é o que você pensa. Sua voz quebrada parecia um apelo,
mas a imagem da dor que ele causou era inegável. Pedro, próximo, olhava-a com uma intensidade que a fazia tremer. Você precisa escolher, Dita. Ou você foge desse passado ou o enfrenta. Ele pode ser seu maior inimigo. Ou você pode descobrir a verdade sobre sua mãe. As sirenes zeavam um momento. O tempo a envolvia em um manto de caos e desespero. O homem encapuzado se aproximava, seu olhar penetrante sobre Juvenal, como se estivesse pronto para finalizar tudo. Juvenal, você não pode escapar do que fez. Ele avançou. A fúria emanava dele. O grito do desconhecido cortou o ar. Dita não sabia o que fazer, se deveria correr ou ficar. No fundo, uma nova dor germinava dentro de si. E se Ana estiver certa? E se Juvenal realmente for um monstro? O que eu faço com essa verdade? Mas antes que pudesse decidir, uma explosão ressoou na noite. Uma clareza momentânea entre a confusão. O mundo se virou de ponta cabeça. O homem encapuzado caiu de joelhos. A fumaça pairava no ar. As pessoas gritaram. E a realidade ficou turva. Dita, cuidado! A voz de Zé. A fumaça envolveu Dita. Ela tentou ver, mas tudo era caos. As pessoas estavam correndo e empurrando umas às outras. Dita sentiu um puxão no braço e foi arrastada para trás. Pedro estava com ela. Seus olhos estavam largos, transbordando pânico. Temos que sair! Ele gritou. Mas antes que pudesse reagir, uma cena aterradora surgiu. No meio da confusão, uma figura conhecida apareceu. Era a mãe de Dita. Seu olhar estava fixo em Juvenal. E o desespero em seu rosto era como um filme de terror se desenrolando. Você não pode deixá-lo morrer, ela gritou, correndo em direção ao homem caído. O grito dela ecoou no coração de Dita. Dita ficou imóvel. O mundo ao seu redor parecia girar. A realidade se desdobrando em pedaços. A sua mãe? Ela estava viva? Perdera tanto tempo. Não conseguia processar. O que isso significava? Mãe, foi tudo que conseguiu murmurar. Juvenal, com os olhos perdidos, chamou pela mãe. Por que você não veio antes? Eu preciso de você. A adrenalina do momento a envolveu, mas a verdade que se desenrolava era cruel. O homem responsável por sua dor e sua mãe, agora clamando por ela em momentos de fraqueza. Mas, de repente, algo estourou entre eles. A sombra do homem encapuzado voltou, agora com uma arma em punho. Você se esqueceu de mim, ele gritou. E antes que Dita pudesse piscar, a arma disparou. O som foi ensurdecedor e o tiro atingiu a mãe de Dita, fazendo-a cair ao chão. A expressão de dor e surpresa cravada no rosto. O tempo parou. Um grito agonizante escapou de... Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Pedro gritou. A gente precisa sair! Agora! Juvenal, com dificuldade, tentou se levantar. Mas Dita viu que ele não era o herói da história. Ele era a causa de tudo. O homem encapuzado partiu em direção a eles, e a multidão, apavorada, se dispersava. Gritos e caos por toda parte. Uma onda de emoções a atingiu com força. Juvenal, é sua culpa! Dita gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto via sua mãe caída. A verdade a atingiu como um raio. Era uma teia de mentiras, segredos e recompensas que nunca imaginou. A mesa estava virada. O que parecia uma vingança agora se tornara uma luta pela sobrevivência. O homem que ela odiava
não era só um monstro. Ele era parte da sua história, o que mais ela não sabia. E acima de tudo, quando a poeira assentasse, quem dela sobraria? A fumaça envolveu Dita como uma névoa densa, sufocante. Mãe, grito cortou o ar, mas a resposta era apenas um eco de desesperança. Juvenal estava ali, caído, enquanto o homem encapuzado se aproximava. Sorriso torto, maldade em cada passo. O mundo girava em sua mente, mas ela precisava agir. Dita, Não! Juvenal tentou se levantar, mas a força o abandonava. O homem se preparava para avançar, e a multidão ao redor continuava em pânico. A adrenalina pulsava nas veias de Dita, mas não havia tempo a perder. Você não pode fazer isso! Dita se lançou à frente. A ideia de ver seu pai, a pessoa que causou tanta dor, em fraqueza, a confundia. Mas a raiva tomou conta. A angústia por sua mãe, caída, ferida, era insuportável. Ela queria a verdade. Calem-se! Todos vocês estão se esquecendo de quem realmente manda aqui! O homem encapuzado gritou, sua voz profunda e ameaçadora. Juvenal nunca saiu do jogo. E você, Dita, faz parte dele. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Cada palavra era um golpe e ela sentiu o chão tremer. Mentiroso! Era o que ela queria gritar. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, o homem olhou nos olhos de Juvenal e disparou. Você fez escolhas erradas, irmão. Agora é hora de arcar com as consequências. Ele elevou a arma novamente, e todas as emoções de Dita se transformaram em um grito silencioso. Mas então, algo mudou. No caos, um estrondo vinha da porta do bar. A multidão dispersou-se, medo em cada rosto. Mas Dita não podia desviar o olhar. Do lado de fora, um carro preto avançou. As luzes piscando, e uma figura saltou de dentro. Ela não podia acreditar. Era Carla, sua velha amiga. Mas havia algo assustador em seu olhar. Carla atravessou a multidão rapidamente, parando ao lado de Dita. Nós precisamos ir, agora! E antes que Dita pudesse questionar, Carla puxou uma faca do bolso. A lâmina refletia as luzes da noite. Ele está prestes a fazer algo que você não pode deixar acontecer. Você conhece esse cara? Dita perguntou, confusa. A conexão não fazia sentido. Mas então Carla fez um movimento abrupto, apontando a faca para o homem encapuzado. Sim, ele não é quem você pensa. Ele é o verdadeiro responsável pela morte da sua mãe. O mundo desabou para Dita. Tudo o que sabia estava sendo posto em xeque de forma cruel. A dor se transformou em uma fúria avassaladora. Você está mentindo! Gritou, tentando se manter firme. Mas no fundo, uma onda de dúvida espremia seu coração. Carla não parecia disposta a recuar. Escute! Carla falava rápido. Juvenal não matou sua mãe. Ele a amava, mas ele se meteu em uma situação que não conseguiu controlar. O verdadeiro monstro sempre esteve mais perto do que você imagina. As palavras dela ressoaram em sua mente. Dita olhou para Juvenal. Ele estava perdido, mas naquele momento, algo mudou. A fúria que antes sentia começou a vacilar. Você está dizendo que ele não é um vilão? Dita ergueu a voz, sem acreditar. Oh, é a verdade, Carla. O que você sabe?
É uma armadilha, Carla insistiu. Juvenal esteve dentro de um jogo maior. Você precisa entender que ele não teve escolha. A gangue o forçou a fazer coisas terríveis. E agora que você está aqui, tudo pode desmoronar. Eles querem você. Dita sentiu seu peito apertar mais que nunca. Tudo parecia um grande labirinto, e ela estava perdida. Era como se cada caminho que escolhesse a levasse a uma nova caminha de dor. Carla olhava com desespero. Seja esperta. Dita, temos que ir antes que seja tarde demais. Mas antes que ela pudesse tomar uma decisão, o homem encapuzado se aproximou de Juvenal, armando-se para dar o golpe final. Você descobriu demais, irmão. Agora você paga. E, em um movimento rápido, o homem disparou novamente. Dita criou coragem e, com um grito, pulou na frente do pai. O tempo pareceu parar. O tiro ecoou e a cena se transformou em um borrão de som e movimento. Tudo que Dita sentia era o calor da adrenalina e um amplo vazio de medo. O que aconteceria a seguir? Uma sombra atingiu o chão onde estava Juvenal, e Francis, o irmão oculto, ficou parado, com uma expressão de horror em seu rosto. Dita! Ele gritou, mas a voz soava distante. A vida que Dita conhecia estava prestes a se desintegrar, mas a verdade que ela ainda não compreendia poderia dar uma guinada drasticamente diferente. E com um último grito, ela sentiu a mão de Carla em seu braço, puxando-a para o lado. Mas o destino dela ainda estava nas sombras, à espera de ser revelado. Dita parou, o coração disparado, e tudo ao seu redor parecia em câmera lenta. O grito horrorizado de sua mãe caindo ao chão ecoava na sua mente como um tambor ensurdecedor. Mãe! Ela queria correr até ela, mas algo a segurava. O homem encapuzado estava ali, com a arma ainda fumegante, um sorriso malévolo cruzando seu rosto. Você deveria ter se mantido longe, Dita. Agora todos pagarão. Mas de repente, Juvenal, o homem que sempre fora um monstro em sua vida, fez algo inesperado. Com a força que lhe restava, levantou-se e posicionou-se entre Dita e o homem, braços abertos como se quisesse proteger sua filha. Não! Você não vai machucar mais ninguém. O clima estava tenso. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, vozes carregadas de medo e expectativa. O homem encapuzado hesitou, talvez surpreso com a bravura de Juvenal. Você realmente acha que pode me enfrentar, irmão? A vida que você escolheu não permite fraqueza. Nesse momento, Dita percebeu que a raiva que sentia por Juvenal estava começando a se misturar com algo inesperado, compaixão. Ele estava ali, lutando por ela, mesmo após tudo. Por que você se importou? Pensamento que a torturava. Mas não haveria mais tempo para reflexões. Carla, ainda ao lado de Dita, puxou-a para trás, sua expressão determinada. Dita, precisamos sair. A polícia está chegando e este lugar está prestes a se tornar um campo de batalha. Vamos agora. Enquanto Carla puxava, Dita lançou um último olhar para Juvenal. Você não é o culpado por tudo isso? O que você fez com minha mãe? As lágrimas escorriam por seu rosto, mas havia uma determinação ardente dentro dela. Juvenal abaixou a cabeça, os olhos preenchidos de dor. Dita, não é tão simples. Se eu pudesse reverter o tempo, faria tudo diferente. Mas não agora, não aqui. Ele olhou para a multidão, suas intenções parecendo perdidas. A escolha que você fizer agora é sua. Mas saiba que a verdade sobre sua mãe não é o que você imagina. A adrenalina pulsava nas veias de Dita.
O homem encapuzado estava prestes a reagir. "Acabou!" gritou. Mas antes que pudesse disparar novamente, a sirene da polícia cortou o ar. Luzes vermelhas e azuis refletiam na noite, criando uma confusão de sombras. Dita, Carla e Zé correram, empurrando-se através da multidão em pânico. O tumulto os cercava, mas Dita mantinha o foco. "Nós precisamos sair!" gritou. O instinto de sobrevivência superava sua necessidade de entender. A cena se desenrolava como um pesadelo. Os gritos da multidão, a poeira no ar, o cheiro de pólvora. Tudo miscelâneo. Mas havia algo mais. Uma centelha de esperança brotando de tudo isso. O eco dos segredos crescendo, além dos gritos. Enquanto corriam, Dita sentiu que, de alguma forma, tudo tinha mudado. O peso do passado começava a se dissipar e a fúria que guardara por tanto tempo se transformava em algo mais leve. Ela precisava enfrentar a verdade, qualquer que fosse. Na esquina, Carla virou-se, seus olhos determinados. "Dita, vamos continuar. Nós vamos descobrir tudo. Agora é hora de enfrentar o que está escondido." Dita assentiu, respirando fundo. Uma nova determinação crescia dentro dela. "Sim, eu não posso ter medo. É hora de saber a verdade." Um novo caminho se abria, à frente, desbravando tudo o que havia atrás. Mas enquanto se afastava, um grito angustiado ecoou de trás. Era Juvenal, lutando contra os policiais que tentavam contê-lo, ainda assim, ecoando na escuridão. "Dita, a verdade está com você. Encontre-a." Um arrepio percorreu sua espinha. O que ele queria dizer? A vida dela estava prestes a mudar de novo. E nesse novo capítulo, cada decisão contaria. E agora, meu amigo, é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e para que possamos continuar contando essas histórias. E nunca